Oi, gente, tudo bem com vocês? Passaram bem de novo aí a semana? Foi uma delícia poder rever algumas crianças aí durante a semana que a gente fez a entrega do novo kit da nova revista aqui, que é Conhecendo a Igreja, que é a revista que a gente vai trabalhar agora nesse trimestre. E foi muito gostoso ver algumas crianças, algumas tiveram a oportunidade de ver meu cachorrinho também, né? Fui em família, outros não estavam presentes, mas não teve problema. E eu sei que vocês gostaram aí das coisas que vocês receberam. E antes da gente começar a nossa revista nova, a gente vai orar. Então você já sabe o que acontece nessa hora, né? A gente vai falar com Deus e para isso a gente vai fechar os olhos e vai prestar bastante atenção, combinado? Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque o Senhor nos ama. Ajude-nos a prestar atenção nesse momento da aula para que a gente possa entender e praticar, para que a gente possa ser sempre uma testemunha do Senhor. Ajuda-nos nesse momento também. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, e a gente vai começar a nossa revista conhecendo um personagem que vai fazer parte aí dessa narrativa, dessa trajetória aí que a nova revista vai dar. E o personagem é ele. E quem que é esse menino aqui? Quem será, né? Na verdade, ele já vai ser adulto na história aqui, né? Mas eu vou dar uma pista aí para você, tá? Esse homem, ele escreveu 2 livros da Bíblia. Esse homem tinha uma profissão, ele era médico. Agora tá mais fácil, né? Talvez você já sabe, ou talvez sua mãe ou seu pai já soprou aí quem que é esse personagem aí que escreveu 2 livros da Bíblia e que era médico. Eu vou ler para você em Colossenses 4,14, dando a dica final aí. Tá escrito assim em Colossenses 4,14. Saúdo-vos, Lucas, o médico amado. Então agora você já sabe o nome do nosso personagem. Ele é o Lucas. E o Lucas escreveu 2 livros. O primeiro livro, aposto que você já sabe, né? Tem o nome dele. É o Evangelho de Lucas. E o outro livro, qual será o outro livro que ele escreveu? Você sabe? É o livro de Atos, os Atos dos Apóstolos. O Lucas, ele não foi um discípulo, ele não era um dos 12 discípulos de Jesus, mas ele resolveu investigar a vida de Jesus. Ele saiu perguntando sobre a vida de Jesus, sobre onde ele nasceu, quem era a família dele, como ele viveu, como ele morreu, como ele ressuscitou. E ele saiu perguntando, investigando e escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, 2 livros, que é o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Atos. E Lucas, quando ele escreveu o Evangelho de Atos, logo no capítulo 1, aí ó, ele escreveu para um amigo dele, olha o nome do amigo dele, chamava assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então o Lucas, ele vai relatar aí no seu evangelho a vida de Jesus. E de tanto ele perguntar, de tanto ele saber sobre a vida de Jesus, ele escreveu como foi o encontro de Jesus, como foi a ressurreição de Jesus. Olha lá agora o versículo 3. A estes, estavam dos apóstolos, tá? Dos discípulos. Depois de ter aparecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. O que isso significa? Que Jesus, quando ele morreu, ele ressuscitou. A gente já contou essa história, você também já sabe dessa história. Ele apareceu ainda para os discípulos. E ele ainda ficou 40 dias aqui na terra, depois que ele ressuscitou. Ele ficou fazendo o que esses 40 dias? Falando sobre o reino dos céus para os seus discípulos. E essa investigação que Lucas fez, que está registrado, que eu acabei de ler para você aí, conta pra gente também como foi então o último encontro de Jesus com os seus amigos, né? Então lá no versículo 4, ele fala o seguinte, que Jesus, ele foi lanchar com os seus discípulos, já tinha se passado ali 40 dias. Ele foi para um monte chamado Monte Olival.
Aí chegou lá, eles comeram e depois disso, Jesus deu uma ordem para eles. Olha só o que ele disse no versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse, ele de mim ouviste. Sabe o que isso queria dizer? Que eles deveriam esperar em Jerusalém, porque ia se cumprir a promessa do Pai. Ia mandar alguém, mas quem que era? De quem que ele estava falando? Que promessa era essa? O que ia acontecer? Ele estava falando do Espírito Santo. É isso que ele estava querendo dizer, que o Espírito Santo vai enviar. Mas a gente consegue ver o Espírito Santo? A gente não consegue. Mas uma coisa fantástica ia acontecer. Presta atenção. Olha o que está escrito em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Olha que coisa bacana que ele falou, que o Espírito Santo, e esse aqui é o nosso versículo, olha lá. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Ele fala que ia ser testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Sabe o que isso quer dizer? Olha esse mapa agora aí. Esse mapa que você está vendo aí é da cidade de São Paulo. Olha essa região do Butantã aí, que é a região onde a gente mora, tá vendo? Ó, significa que a gente vai ser testemunha por esses bairros que estão aí, ó, na cidade de São Paulo. Agora vamos ampliar um pouquinho, ó. A cidade de São Paulo, ela fica dentro do estado de São Paulo. Agora, olha quantas cidades tem aí dentro do estado, tá vendo? Olha aí, nessa seta tá a cidade de São Paulo. Olha quantas cidades tem no estado. Vamos ampliar mais. A cidade de São Paulo está dentro do país Brasil. Olha o país Brasil aí, tá vendo? Ó? Olha só quantas outras estados existem dentro do nosso país. Tá vendo quantos estados? Olha o nosso estado aí de São Paulo. Tá vendo? Achou? É isso daí. Agora vamos ampliar mais. O Brasil, ele é um país do mundo. Olha esse mapa mundi agora. O que esse versículo está falando? Que quando os discípulos recebessem o poder do Espírito Santo, eles iam ser testemunhas, tanto na cidade de São Paulo, quanto no estado de São Paulo, quanto no Brasil, quanto no mundo. Olha isso. E isso é uma ordem que ele está deixando para mim e para você também. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito e sereis minhas testemunhas por todos esses lugares, né? Mas o que uma testemunha faz? Vamos pensar, o que será que uma testemunha faz? A testemunha, ela fala a verdade sobre um fato. Ela é chamada para contar a verdade do que ela viu ou do que ela sabe. Isso é uma testemunha. E os discípulos, eles foram chamados para falar a verdade também sobre Jesus. Esse poder que está escrito aí, mas recebereis poder, não era um superpoder, uma visão além do alcance, o poder de voar. Também não era para eles ficarem mais fortes, mais poderosos. Não é esse poder. Era o poder de conseguir falar de Deus para as pessoas. Porque às vezes a gente tem vergonha, não é verdade? Às vezes a gente é tímido, não quer falar nada. Eu também sou assim de vez em quando. É assim mesmo. Mas o Espírito de Deus nos dá poder para a gente superar esse medo, superar essa vergonha e a gente conseguir testemunhar de Cristo. E a gente consegue testemunhar de Cristo de vários jeitos, né? Mas antes de falar aí da testemunha, vamos aí para o final aí dos nossos versículos aí. Vamos mudar agora o cenário, peraí. Quando Jesus, ele acabou de falar essas palavras aí, de Atos 1:8, uma coisa incrível aconteceu. Ele estava ali com os discípulos dele, ele começou a subir, e ele ficou lá no alto. E a Bíblia fala que uma nuvem encobriu ele.
Lá no versículo 9 e 10 está escrito assim, ó: ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia, eis que dois varões, olha só, vestidos de branco, dois varões vestidos de branco, se puseram ao lado dele e falou assim, olha: varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como viste subir. Olha que coisa fantástica que acontece. Depois de 40 dias que Jesus passou aqui na terra, ele fala para os seus discípulos que eles vão ter o Espírito Santo presente com eles. Ele sobe aos céus e todo mundo fica ali apavorado, com medo, mas dois anjos são enviados para falar que, da mesma forma como Jesus estava voltando lá para o céu, ele ia voltar para buscar a gente. Olha que promessa linda que está escrita. Mas a nossa história, ela não termina aí. Depois que aconteceu essa cena, os discípulos, eles obedeceram o chamado de Jesus. Lembra que Jesus falou? Para eles ficarem em Jerusalém. Vocês lembram disso? Pois bem, depois disso, eles desceram para Jerusalém, se encontraram com alguns amigos, e a Bíblia fala que eles ficaram, lá em Atos 1:14, fala que eles perseveraram unânimes em oração com as mulheres, estando entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Olha que legal que aconteceu. Então eles rapidinho obedeceram, porque ainda não tinha acabado a história. Jesus tinha ido para o céu, mas ainda não tinha acabado. E semana que vem a gente vai conhecer o restante aí dessa história. O que será que aconteceu? Depois desse encontro, Jesus subiu ao céu. Os discípulos não encontraram novamente Jesus, mas eles continuaram ali sendo testemunhas. Lembra aqui do nosso versículo que a gente vai trabalhar? Gostaria que você tentasse decorar, que é esse aí, ó: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Atos 1:8. E como que a gente consegue ser testemunha de Jesus? A gente pode ser testemunha de Jesus falando sobre ele, falando que Jesus veio ao mundo porque ele nos ama, porque ele morreu na cruz, ele nos salvou, ele ressuscitou, ele foi para o céu e ele vai voltar para nos buscar. A gente pode falar para as pessoas de Jesus. A gente também é testemunha quando a gente obedece os mandamentos de Deus, quando a gente cumpre aquilo que ele pediu para a gente fazer. Lembra que os discípulos, eles eram obedientes, eles obedeceram às palavras de Jesus e ficaram lá esperando, orando enquanto isso. E a Bíblia ensina a gente muitas coisas, não é verdade? Honrar os pais, obedecer, não tratar os outros mal. Então, muita coisa a Bíblia ensina aí a gente. E a gente pode também ser testemunha, fazendo o que agrada a Deus. E o que agrada a Deus é quando você é amigo dele, quando você cumpre as suas palavras, quando você confia nele. Essas atitudes de falar, de obedecer e de fazer o que ele manda são as atitudes que revelam você como testemunha, falando de Cristo para as pessoas. Então, se você é um pouco mais tímido, tem vergonha de falar, quero te dizer que as suas ações, as suas escolhas, aquilo que você faz, isso serve de testemunha, às vezes até melhor do que só se você estivesse falando, né? Então, mãos à obra, vamos ser testemunhas de nosso Deus. Vocês viram que eu coloquei aqui, desde o comecinho da aula, tem um quadro em branco, está escrito assim: começando a igreja. Você percebeu isso? Então, a cada aula, a gente vai construir uma imagem como se fosse um quebra-cabeça aí, né? Então, a gente vai descobrir como que a igreja foi formada. E a primeira coisa que você aprendeu hoje é que a igreja, ela está sendo formada através das suas testemunhas. Essa é a palavra que define a nossa aula de hoje. Então, eu vou começar com a primeira peça do nosso quebra-cabeça, que é
testemunha. Agora vamos ver quais outras peças vão compor aí a imagem para ver se você entende direitinho aí. Bem, agora a gente vai fazer a correção da nossa revista aí. Então, lápis aí na mão, borracha. Se você ainda não fez, tem tempo de você fazer. Se você for fazer depois, pausa o vídeo agora, mas depois confere, coloca um certo bem bacana. Se você puder, tira foto das suas atividades, manda aí pra tia que eu vou curtir pra caramba, tá bom? Então, a gente tem a nossa aula 1, que é Jesus volta para o céu. Se você puder, pega aí um grifa-texto, circula esse versículo para você decorar. Fala ele em voz alta, pede para sua mãe ajuda para você escrever e colar numa parede, na porta da geladeira, na porta do seu quarto, para você não esquecer desse versículo que contém uma promessa muito importante, né? Aí, a nossa primeira pergunta, ela fala assim: Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e também o livro de Atos para uma pessoa. Quero saber qual é o nome desse amigo. Você lembra? Eu falei logo no comecinho da aula qual é o nome do amigo. E você vai ligar aí as letras. E ó, você deve chegar na conclusão que é o Teófilo, que é o amigo, né? Pergunta de número 2. Depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu aos seus discípulos por muitos dias. Agora eu quero saber, em Atos 1:3, quantos dias Jesus ficou aqui na terra, aqui antes de ir para o céu? Foram 30 dias? Foram 40 dias? Ou foram 50 dias? Lembrou? Resposta certa, 40 dias. A próxima é um enigma que você tem que olhar no espelho, porque ela está escrita ao contrário. Olha que legal. No último dia, antes dele subir aos céus, Jesus falou aos seus discípulos que eles receberiam alguém muito especial. Quem era essa pessoa que eles iam receber? Você lembra o nome dela? É o Espírito Santo. É só olhar no espelho que dá certinho aí para você visualizar. Pergunta de número 4. Jesus disse que seus discípulos receberiam poder. Lembra? Receberiam poder quando eles recebessem o Espírito Santo de Deus. Agora, qual o tipo de poder que eles iam receber, que o Espírito Santo ia dar para eles? Eles iam ser uma super heroína? Eles iam ser bem fortões? Ou eles iam poder ser testemunhas, né? Essa estava muito fácil, né? A última pergunta é a sua resposta pessoal. Tá escrito assim: esse é o Edu. Ele quer saber o que pode fazer para ser uma testemunha de Jesus. Você já aprendeu nessa aula o que você tem que fazer para ser uma testemunha de Jesus. Seu amigo Caio lhe deu esses desenhos, mas ele ainda não entendeu direito. Observe bem as figuras e escreva para Edu como ele pode ser uma testemunha de Jesus, né? Olha os desenhos ali que ele recebeu. Ele recebeu este desenho e este desenho. Como que ele pode ser testemunha de Jesus? Lembra das três coisas? Ele pode ser testemunha falando de Jesus, de Deus, das verdades de Deus. Ele pode ser testemunha obedecendo os pais, obedecendo os professores, obedecendo os mais velhos. E ele também pode ser testemunha se ele fizer aquilo que agrada o nosso Deus. Pessoal, a nossa aula termina por aqui. E semana que vem a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre essa pessoa da Trindade, que é a figura do Espírito Santo. Então eu aguardo vocês semana que vem. Um beijo grande para vocês e boa semana. Deus abençoe a todos. Amém.